alimentados pelo corpo e o sangue de Cristo. Agora nós vamos refletir um pouquinho para sair daqui alimentados não só com o pão, mas também com a palavra. O evangelho de hoje é o evangelista João, falando sobre João Batista e a perspectiva que João Batista tem sobre Jesus. É claro que o evangelista João foi o último evangelho que foi escrito, então é o mais novinho, não é? É o caçula, digamos assim. O evangelista João escreveu aproximadamente 100 anos depois que Jesus havia morrido, no caso do tempo, né? E nesse evangelho nós temos uma perspectiva teológica a respeito da vida de Jesus. Nós temos muito mais de fé nesse evangelho do que de história com H. Perfeito? Então, toda a reflexão que João faz no seu evangelho é tentar colocar Jesus, ou contextualizar Jesus, para os dias que aquela comunidade de fé estava vivendo. Então, primeiro ponto: passado quase 100 anos da morte de Jesus, algo já era fato: Jesus não voltava. Ou seja, a expectativa de que uma hora o mestre que se foi voltaria estava cada vez mais fria. Já devia se passado um bocado de tempo. Eles começavam a se questionar se de fato Jesus iria voltar, se de fato Jesus era o Messias tal e qual os judeus queriam que fosse. Então, se nós temos lá no primeiro evangelho, o evangelho de Marcos, a expectativa de que viria esse juiz, não é? Esse juiz escatológico, que era uma espécie de enviado de Deus, que viria botar fim nos problemas da humanidade, mas de uma maneira muito curiosa, porque na perspectiva dos antigos judeus, só existia uma única solução para o mundo: a destruição do mundo. Ou seja, isso aqui só vai mudar se um dia Deus destruir tudo e começar do zero. Às vezes eu estou dando aula para meus alunos, né? E aí eu me empolgo assim. Eles falam assim: professor, isso aí só dá certo se começar do zero. Os alunos de fato, é a perspectiva do ser humano. Ou seja, na visão dos judeus da antiguidade, eles diziam: olha, isso aqui só melhora se acabar tudo e começar de novo. E como é que vai acabar? Quando Deus enviar o seu Messias, o seu Cristo, o seu enviado, e ele vai então fazer justiça. Essa era a perspectiva, essa era a ânsia do povo na época de Jesus. E muitos acreditavam que Jesus era esse enviado. Perfeito? Só que Jesus tem uma pregação um pouco diferente disso. E aí Jesus morre na cruz. Ou seja, Jesus é morto pelo poder. Ao invés de destruir o poder, ele é morto pelo poder, ele é vítima do poder. E aí então as suas primeiras comunidades de fé, os seus primeiros seguidores, ainda mantinham acesa a chama de que um dia, se não fosse esse próprio Jesus, um outro viria para libertar o povo. Só que o evangelista João, ele já muda um pouco a ótica. Ele já tenta fazer com que as pessoas que leiam o seu evangelho tenham uma outra visão das coisas. E qual é essa outra visão? João quer que as pessoas entendam que Jesus é de fato o Cristo, o Messias, mas não da maneira como os judeus esperavam. Ok? E essa frase de João Batista, é colocada na boca de João Batista, na verdade, ilustra muito bem isso. Nessa passagem, Jesus se aproxima de João Batista, João aponta Jesus e fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Ora, aqui já existe uma reflexão teológica em cima de Jesus. O que significa dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não é a forma como Paulo, um apóstolo que não conheceu Jesus, Paulo é um apóstolo que não conheceu Jesus, ok? Ele tem uma visão sobre Jesus, que é a visão do cristianismo, de que Jesus é alguém enviado por Deus, que veio pagar os pecados da humanidade através da sua morte na cruz. Paulo tem essa visão, ou seja, Deus é alguém tão mesquinho, tão sanguinolento, que ele envia o seu próprio filho para morrer de uma das mortes mais cruéis que a humanidade já conheceu, para redimir a humanidade, e ainda quer fazer crer que Deus é amor. Tem alguma coisa errada aí, vamos concordar? E já parou para refletir sobre isso. Se Deus é amor e ele tem o poder
Ele precisava que o seu filho morresse na cruz de uma forma violenta para pagar o pecado da humanidade? Não. Isso é uma reflexão de Paulo, ok? Paulo tenta fazer uma mescla entre judaísmo e helenismo. E era muito comum na cultura helênica, ou seja, entre os povos pagãos, essa figura do Deus que morre e ressuscita. Então Paulo pega daí essa ideia, mas na verdade, para hoje, século XXI, homens e mulheres do século XXI, não cabe mais acreditar nisso. Se nós queremos acreditar que Deus é amor, como Jesus disse que era, não podemos aceitar essa cartilha paulina de que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Até porque o pecado está aí. Não é? Bom, então como é que a gente tem que entender esse eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Que é a perspectiva do Evangelho de João. Em primeiro lugar, os judeus na antiguidade, eles não dividiam o mundo como os gregos da antiguidade dividiam. Por exemplo, lá na cultura grega, você tem um mundo dualista, ou seja, um mundo material, terreno, e um mundo espiritual, o mundo das ideias. É mais ou menos essa dicotomia que a gente faz entre corpo e alma, não é? A gente diz que a gente tem um corpo e a gente diz que a gente tem uma alma. A parte do nosso corpo é a parte ruim, pecaminosa, que nos leva ao erro, e a parte da nossa alma é a parte verdadeira. Só que os judeus da antiguidade, e o próprio Jesus Cristo, não tinham essa visão dualista da coisa. O ser humano e o mundo era entendido para os judeus como uma coisa só. Então, na perspectiva dos judeus, não é que o homem foi colocado no mundo, o homem é o próprio mundo. Perfeito? Então a gente não consegue fazer uma diferenciação aqui entre homem e mundo. Então isso é muito próximo da corrente filosófica do existencialismo. E o que diz o existencialismo? O existencialismo diz que a existência precede a essência. Ou seja, o ser humano existe no mundo, ele é parte do mundo, e na medida em que ele vai existindo, ele vai construindo o seu eu. Perfeito? Então não é que a gente existe antes como uma espécie de conceito, ideia abstrata, e aí já completa, acabada, não é? Definida, e aí a gente vem para o mundo e a gente só pode ser o que a gente é. Não é assim. O homem é na medida em que ele se constrói. Então, na verdade, ele nunca é, ele é sempre um vir a ser. Não sei se eu fiz entender aqui. Ou seja, na perspectiva de Jesus e dos judeus, era assim que funcionava a coisa. Então não existe essa divergência entre corpo e alma, parte ruim e parte boa, mundo e espírito. É uma coisa só. O ser humano é uma unidade, perfeito? Uma unidade. Então, o mal não está na matéria, como diziam os gnósticos, ou os povos helênicos, ou a cultura grega. O mal não está na matéria, no corpo, nas coisas corpóreas. O mal, na verdade, é eu me submeter, eu ficar numa condição de resignação diante da existência. Isso é o pecado. Vamos lá. A partir do momento que eu entendo que eu existo e que eu construo o meu eu na existência, eu posso simplesmente ter duas alternativas diante disso. Ou simplesmente ficar resignado e dizer assim: bom, esse mundo é assim mesmo, não é? Quer dizer, eu não consigo ser mais do que isso, a minha existência me fez assim, ponto, acabou, não é? Então eu vou me ajoelhar aqui diante disso e vou entregar as armas, entregar os pontos. Ou eu vou dizer o seguinte: bom, se eu construo a minha existência, então eu na existência vou fazer da existência algo melhor. Ou seja, usando a minha existência, eu vou dar sentido a ela. Eu vou fazer com que ela valha a pena. E essa é a visão de Jesus. Se antes o povo esperava que o Messias viria e acabaria com o mundo e julgaria o povo, agora João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E ele não faz isso destruindo o mundo, ele faz isso como? Amando. Amando. Jesus mostra com a sua própria existência, ele tira esse misticismo, ele tira essa ideia de que Deus é algo fora do mundo, olhando o mundo, julgando o mundo, e uma hora vai pôr o dedo no mundo para acabar com as coisas. Não. Jesus mostra que Deus é o próprio mundo, Deus é a própria existência,
Ou então, nós também somos, em certa medida, partes de Deus, porque existimos com Ele. Deus não é algo fora do mundo, que julga, pune, castiga, e uma hora vem destruir. Não. É a própria existência. É a existência que pulsa, é a vida que pulsa. E aí Jesus vem mostrar que Ele é o Messias sim, mas não esse Messias mítico, não esse Messias mitológico, não esse Jesus que muitas igrejas aí ainda esperam que um dia venha para julgar o mundo. E aí, diante das injustiças do mundo, cruzam os braços. Porque afinal de contas, é muito mais fácil esperar que um dia venha Jesus aí, não é? O Senhor está voltando, é isso que a gente mais escuta, da boca de muitos cristãos. Ora, para que eu vou me preocupar com isso? Basta que eu vá à igreja, dê o dízimo, viva uma vida de regras, e aí quando Jesus voltar, eu já tenho um carimbinho lá, aí eu pego, me pega, me leva para cima, não é? Veja quão infantil é essa perspectiva, e não é essa a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é: assim como Ele, com a sua vida, tentou modificar o mundo e modificou, eu disse isso na semana passada, né? Jesus em 3 anos modificou a história da humanidade. 30 anos, com 30 anos ele é batizado, tem 3 anos de ministério público e morre. Com 3 anos ele modificou a história da humanidade. E tem pessoas que morrem com 100 anos e não modificou nem ela, nem as pessoas que convivem com ela, porque muitas vezes não ama. E Jesus em 3 anos modificou a história da humanidade. Por quê? Porque ele veio julgar o mundo? Porque ele veio com uma legião de exércitos? Porque ele destruiu Roma? Não, pelo contrário, ele foi morto pelo poder, mas para denunciar tudo isso. Ou seja, ele modificou a história da humanidade porque nos ensinou que não é pelo poder, e não é pela via mais fácil, não é pela magia, não é pela mágica, é pela existência, é pelo concreto, é pelo dia a dia que eu modifico o mundo. Primeiro modificando a mim mesmo, primeiro me convertendo, é o primeiro passo, me convertendo. E aí ele vai e se batiza. E depois é buscando construir um mundo de amor, um reino de Deus que é contra o reino que existe no mundo. Então, aqui, para resumir e fechar toda essa reflexão, o que eu quero deixar para vocês? Que diante do mundo, diante da existência, nós temos 2 saídas. Ou a gente olha para a existência e ignora a existência e fica pensando numa outra coisa, você entende? Num outro mundo, numa outra vida, então agora eu vou empurrar isso aqui com a barriga, né? Eu não vou ser quem eu sou, eu não vou viver do jeito que eu quero viver, porque assim eu vou ser julgado, assim eu vou ser perseguido. Então, mas um dia eu sei que se eu for um bom menino, Deus me leva para o céu. Essa é a perspectiva da maioria das religiões cristãs. Ou então eu olho a existência e eu entendo que essa é a minha manifestação no mundo, essa é a chance que eu tenho de me manifestar no mundo e de defender aquilo que eu acho certo, de brigar por aquilo que eu acho certo, de viver coerente com a minha vida, com os meus princípios, com os meus valores. E aí eu tentar fazer alguma coisa de bom para essa existência, porque do contrário nós estamos ignorando algo que é concreto, real, que é o nosso aqui e agora, em prol de uma ideia. E aqui eu não estou dizendo que não há vida depois da morte, não é isso que eu estou falando. Mas Jesus, ele falava depois da morte, claro que falava, mas não é por isso que a gente tem que se abdicar da vida daqui, não é? Não é por isso que a gente tem que deixar de existir, de construir a minha existência de tal maneira que aquela pessoa aponte para mim e diga: olha, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E como é que eu tiro o pecado do mundo? É indo contra o pecado. E qual é o pecado? O pecado é o pecado estrutural das pessoas que ignoram a existência dos outros, não é? Não existe maior pecado do que o pecado estrutural, que ignora e elimina a existência de outras pessoas, visando o poder, a ganância, o ter em vez do ser, não é? Então hoje nós temos aí
vários irmãos e irmãs que têm a sua existência ignorada, e muitas vezes até fomentada pelas religiões, que ensinam a pessoa: olha, você vive nessa vida aí, continua assim, porque é sofrendo que você vai agradar a Deus. Lembra na Idade Média como é que funcionava, como é que a banda tocava na Idade Média? Na Idade Média a igreja dizia para os povos, os camponeses: olha, continuem aí na vida de vocês, não lutem por melhorias, porque essa é a vontade de Deus. Se você está aí é porque Deus quis, e se o rei é rei também é porque Deus quis. Ora, isso não é a visão de Jesus. A visão de Jesus é: a existência é construída a partir dos meus ideais. Então não é porque agora eu existo nessa condição que eu não possa lutar para existir em outra. Isso é ficar resignado diante da existência. Isso é olhar o mal do mundo, olhar os poderes do mundo e simplesmente cruzar os braços. Falar: é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, né? O mundo é assim, a religião é assim mesmo. Imagina, né? Como João Batista e Jesus fizeram há mais de 2000 anos atrás, olharam para a religião da época e falaram assim: não queremos fazer parte disso, porque Deus não habita aí nesse templo que suga o dinheiro do povo e exige sacrifícios. Imagina se João Batista e Jesus tivessem cruzado os braços e falado: ah, mas isso é assim mesmo. Olha quanto tempo existe a religião judaica. Vamos fazer, vai querer mudar isso para quê? E é mais ou menos assim que eu entendo a minha vocação. Hoje eu faço 4 anos de padre na Humanidade Livre, não é? Ou seja, desde que eu me conheço por gente, já na idade dele um pouquinho maior, eu já falava com meus pais que eu queria ser padre. Nem sabia direito o que queria dizer, mas eu já dizia isso para meus pais. E conforme eu fui crescendo e fui amadurecendo, eu fui entendendo melhor aqui. E esse chamado de Deus. E esse chamado de Deus, gente, não é nada sobrenatural, não. Não é que Deus ouviu uma voz, apareceu uma entidade, nada disso. É um apelo interior. É algo que te pega de dentro, que te puxa. E você não consegue falar não. Só que na medida que você vai amadurecendo, e você vai crescendo na fé, e você vai percebendo com um olhar crítico as coisas, aí em determinado momento eu tive que confrontar o Evangelho de Jesus, que é aquele que eu queria seguir, e a instituição igreja. É a instituição igreja. Não digo a igreja, porque igreja somos todos nós. Vocês sabem muito bem, vocês têm essa consciência. Igreja é o povo de Deus, não é um CNPJ. Só que como muitas pessoas não têm essa consciência, elas acabam abaixando a cabeça para o CNPJ. E aí a instituição manda e desmanda no povo de Deus. Naquele que a força e o poder é absoluto. É o povo de Deus. O povo de Deus não é uma monarquia, é o povo que decide. É a comunidade, mas infelizmente com o passar dos séculos, as pessoas foram se deixando levar pela instituição. Eu me lembro da última palavra do meu superior, quando eu resolvi deixar a igreja. E ele me disse assim, insistiu para que eu ficasse, porque eu não saí por nenhum desvio moral de conduta, como a maioria sai. Eu saí porque eu quis, por uma convicção. E ele disse assim para mim: o seu problema não é vocacional, você tem vocação. A sua crise é com a instituição. Aí eu disse assim para ele: essas foram as palavras mais verdadeiras que eu já ouvi aqui dentro, do tempo que eu estou aqui. E de fato, então isso que a gente tem que entender. Não é a instituição que dá validade para alguma coisa, é a sua consciência. Por isso que se a sua consciência diante de Deus não te acusa, não se submeta à instituição. Se a sua consciência não te acusa de você viver a sua sexualidade como você quer viver, não se submeta à instituição, porque Deus habita na sua consciência. Se a sua consciência diz que não tem por que você não receber a comunhão, pois vai receber a comunhão. Se a sua consciência não te acusa, Deus não te acusa. Não é um homem que te acusa. Então é nesse sentido que eu decidi viver a minha vocação aqui, na Humanidade Livre. Porque aqui tem mais a ver com a maneira de pensar. Aqui eu tenho mais liberdade para expressar aquilo que eu aprendi, muitas vezes até no próprio seminário, mas que a gente tem impedido de falar.
para manter dogma, para manter doutrina, não é? Eu não acho certo isso. Eu acho que tudo aquilo que a gente aprende, a gente tem que partilhar. E não tem que deixar de partilhar para manter o poder. Não, vamos mudar então, não é? É claro que a gente paga um preço muito grande, porque afinal de contas, não é? A gente recebe muita pedrada. Mas quando a gente tem convicção e a nossa consciência está em paz diante de Deus, a gente sabe que o que dá validade para o nosso ministério não é a mão de nenhum homem, é o próprio Deus. Assim foi com Jesus. Jesus não foi ordenado por ninguém, nem pertencia aos sacerdotes do templo. Ele só veio pregar o amor, a paz e a unidade. Não a dicotomia, não a divergência, não o sectarismo. A unidade, a paz e o amor. E eu conto com vocês nessa missão. Eu sei que eu estou muito bem acompanhado. Eu fico muito feliz por cada um de vocês. Eu sei que eu estou me estendendo hoje, mas vocês vão aumentar. Eu fico muito feliz por cada um de vocês, porque quando a gente começou a celebrar aqui, quantas vezes, né, Undina? A Undina estava sempre. A Undina, eu e a Mari, não é? E o Luiz, no começo. Era celebrar a missa para 3 pessoas. Depois foi agregando. Veio a Cátia, o Zé, ele foi. E hoje eu dou graças a Deus por cada um de vocês que estão aqui. E se tenham sempre isso em mente. O que nos valida diante de Deus é a nossa postura de vida. Não é pertencer a uma igreja e nem a um CNPJ. Perfeito? Vamos ficar em pé e vamos proclamar a nossa fé, dizendo todos juntos: cremos em Deus, cremos na força das pessoas pobres, na audácia dos poetas, na ousadia dos profetas, na inspiração dos artistas. Cremos em Jesus, cremos na humildade para servir, na coragem de transformar, na alegria de celebrar, no respeito às diferenças, no pão para toda a mesa, no conforto para toda tristeza. Cremos no Espírito, cremos na esperança de recomeçar, na beleza do gesto solidário, na justiça para toda opressão, na compaixão diante da dor, no amor, dádiva divina humana. Amém. Temos alguns avisos rápidos. Todas as quartas-feiras, das 19h30 às 21 horas, curso de filosofia com o Padre Beto. Joia? Todas as quartas-feiras. É só chegar, né?